Então está aí o recadinho para a mulherada, venham participar, tragam um produto aí de higiene íntima aí das mulheres, principalmente, para que a gente possa estar ofertando aí para as mulheres que precisam da nossa cidade. Amém? E venham participar também para que vocês sejam abençoados, capacitados e ministradas. Vai ser um tempo precioso para vocês, mulherada, tenho certeza disso. Amém? Os avisos semanais continuam os mesmos. Terça-feira, nosso turno de adoração e intercessão, 19h30 às 21h30. Mais uma vez, quero convocar toda a igreja a participar desses momentos de clamor, de intercessão e adoração. Muitos irmãos já viram que a gente transmitiu na última semana, via YouTube, nossos turnos. Então, muitos irmãos até mandaram mensagem falando, pastor, não sabia que funcionava dessa forma, e já vão estar participando conosco terça-feira, e eu quero fazer o convite a você. Você que diz, pastor, eu não tenho tempo, eu queria buscar a Deus, eu queria adorar mais ao Senhor, mas a minha vida é um corre-corre, eu não consigo parar, minha casa é aquela loucura. Quero te chamar a estar terça-feira conosco, das 19h30 às 21h30, esse momento de contemplação, de adoração e intercessão. Venha receber mais de Deus, se encher da sua presença, para que nós possamos contemplá-lo cada dia mais, em nome de Jesus. Quinta-feira, nossas células. Nós vamos estar essa semana aí iniciando mais 2 células. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Já temos a célula na casa do Leandro e da Larissa, onde a Silvia está lá ministrando a galera. Tem também o pastor Fernando e a Rafa, com os anfitriões, né, a Sabrina e o Jefferson. E essa semana vamos inaugurar lá na casa da Thaís, do Gustavo, amém? Vai estar lá na casa deles, ali perto do estádio. Daqui a pouco, depois de terminar a palavra, eu quero que vocês venham aqui, expliquem para o povo. E também o Ney e a Ju, que vão estar disponibilizando a casa deles, as nossas células. E vai ser bênção em nome de Jesus. Tem outros famílias que já querem também abrir a sua casa, mas nós ainda estamos desenvolvendo os líderes para estar cuidando dessas células. Então, fique tranquilo, vai abrir célula na tua casa também, mas a gente quer fazer isso com muito carinho, com muito amor e com muita excelência. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Dito isso, vamos para a palavra? Quem está ansioso pela palavra de Deus, diga amém. Amém? Quem trouxe sua Bíblia aí, diga amém. Levante sua Bíblia aí, quero ver. Oh, glória! Aí, está aumentando, isso aí. Gente, traga a sua Bíblia. Pastor, eu tenho no celular. Parabéns para você, mas traz a sua Bíblia. Amém? Tem uma Bíblia, está empoeirada lá na tua casa. Pelo menos traz domingo para você enganar o pastor de vocês. Me engana que eu gosto. Traz aí domingo, para pelo menos uma vez na semana você possa abrir a sua Bíblia e você possa tirar as teias de aranha que está lá nas folhas. Amém? Abra a sua Bíblia. Semana passada judiei de vocês, né? Teve gente que onde falou, pastor, estou até agora procurando Abacuque. Amém? Hoje vai ser mais fácil. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Foi o primeiro salmo que eu decorei aos meus 5 anos de idade. Salmo de número 46. Amém? Esse salmo me fez ganhar muita gincana na escola bíblica. Aleluia por ele. Ficava citando versículo a versículo. Salmo 46, um salmo muito conhecido. Mas desde a minha infância esse salmo mexe comigo. E é engraçado que os salmos mais conhecidos são os salmos que a gente menos entende a profundidade e o poder que esses salmos têm. E eu quero falar um pouquinho sobre o Salmo 46. Amém? Salmo de número 46. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala, pastor, preciso aprender. Amém por isso. Salmo de número 46, a palavra do Senhor nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nos momentos de adversidade. E por causa disso, ou portanto, não temeremos coisa alguma. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se escrespem as águas e se lance com fúria contra os rochedos, há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus,
o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, e por isso não poderá ser atingida. E ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz, e a terra derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham e contemplem as obras do Senhor. Seus feitos estarrecedores sobre toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança e lança em chamas os carros de combate. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado entre as nações. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é um salmo que, além de poderoso, além de grandes instruções, é um salmo muito poético. A gente se envolve nesse salmo porque fala da grandeza do nosso Deus. Fala da profundidade do nosso Deus. Fala da proteção do nosso Deus. E esse salmo é um salmo que vem a calhar nos dias a quais nós vivemos, né? De fato, a gente vive em dias, em tempos, onde parece que toda hora uma guerra estoura. Parece que toda hora uma desgraça acontece, uma catástrofe acontece. Parece que toda hora alguma coisa no mundo acontece que nos deixa assustados, nos deixa temerosos. Mas esse salmo vem de encontro com a necessidade de um mundo que se encontra em caos. E você há de concordar comigo que nós estamos passando por um momento de caos, amém? Caos mundial, caos econômico, caos, questão de guerras, rumores de guerra. Nós não estamos encontrando paz nesses dias, mas a paz que nós precisamos, nós encontramos em Deus. Posso ouvir um amém? Amados, por mais que o mundo esteja em paz, a verdadeira paz nós só conseguimos encontrar em Jesus Cristo. Muitas vezes nós colocamos a nossa paz nas circunstâncias da qual a gente quer viver. A gente fala, pastor, eu vou ter sossego quando eu tiver isso. Pastor, eu vou viver uma vida mais tranquila quando eu chegar a este lugar. Pastor, eu vou ficar mais tranquilo quando eu chegar nessa casa, nesse carro, nesse trabalho. Mas o problema, amados, é que todas as pessoas que chegam no seu sonho, quando chegam no sonho, se deparam com o engano que é o sonho humano. Por exemplo, a América do Norte, ela tem o slogan, né? Que é America Dream, que é o quê? O sonho americano. Todo mundo que vai para a América vai para quê, gente? Passar fome? Já conheceu alguém que foi para a América falando, eu vou para lá para passar fome? Quem vai para a América vai para quê? Para ganhar dinheiro, porque se for para passar fome, passa fome aqui mesmo. Vou passar fome em outra língua? Passo fome na minha língua, né, Gi? Então, todo mundo que parte para a Europa, ou para a América, ou para qualquer outro país, a gente parte com o pressuposto do quê? Eu quero melhorar de vida. Eu quero viver uma vida melhor. Mas só que sempre nós vamos deparar com a volatilidade da vida aqui nessa terra. Essa vida é transitória. Um dia você pode estar bem, mas no outro dia você está mal. Um dia você está no fundo do poço e no outro dia parece que todas as coisas melhoraram para você. Essa é a vida debaixo do céu. Mas a verdadeira segurança, a verdadeira paz, nós só encontramos em Jesus Cristo. E esse salmo apresenta isso para nós. E por isso o título da mensagem é Entre Esconderijos, Castelos e Adversidades. Porque são as demonstrações de Deus que está conosco. O Emanuel, aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias. E esse salmo fala do Deus que está conosco. E o salmo começa dizendo, Deus é o nosso refúgio. Agora a pergunta que a gente precisa fazer para o texto e perguntar para nós é, se Deus está dizendo que Ele é Deus de refúgio, automaticamente Ele está dizendo que Ele é um Deus aonde nós vamos até Ele, não é?
Por exemplo, quando você vai para um refúgio, por que você vai para um refúgio? Nós vivemos na era dos bunkers, né? Os milionários, os trilionários estão fazendo bunkers, mas por que se faz bunkers? Por que se fazem esses esconderijos debaixo da terra? E coloca ali concretos e mais concretos, espessuras quilométricas de concreto. Por que montam esse esconderijo? Pensando no quê? Pensando na segurança. Pensando que um dia o negócio pode ficar ruim. A Terceira Guerra Mundial pode estourar. Os alienígenas podem chegar. Então eu tenho um bunker, eu tenho um refúgio. Porque no dia mau eu corro até ele. Então o refúgio, primeira coisa que eu quero que você anote aí, frise no teu coração. Quando Deus fala que Ele é o nosso refúgio, Ele está falando, eu sou Deus, que você vai até mim no dia mau. E a pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite é, no teu dia mau, você está indo para onde? Porque uma coisa é certa, o dia mau ele vem, e ele virá sobre todos nós aqui nessa terra. O dia mau vem para nós. A pergunta que nós precisamos fazer é, no dia mau, para onde eu corro? Talvez um dos grandes problemas nossos como igreja hoje, gente, é que no dia mau, em vez de correr para o nosso refúgio, que é o nosso Deus, nós estamos correndo para o amigo do dinheiro, para o parente que tem poder, que tem isso, aquilo outro, e esquecemos que o nosso recurso, nosso refúgio não é homens, não são coisas dessa terra, mas Deus está dizendo para mim e para você, no teu dia mau, no nosso dia mau, Ele é o nosso refúgio, e nós precisamos correr para Ele. O problema nosso, gente, é que sempre Deus, Ele é a última luz no fim do túnel. Esse é o grande problema nosso. A gente se machuca demais buscando em outros. A gente se dói demais em buscar refúgio em outras coisas. E aí quando a gente está totalmente arrebentado, a gente não tem mais alternativa nenhuma, aí a gente fala, só tem Deus, agora eu vou ter que buscar Ele. Mas Deus nunca deveria ser a luz do fim do túnel de uma igreja, de um povo. Mas Jesus deveria sempre ser o nosso primeiro e único refúgio. Está triste? Vai para o refúgio. Está passando dificuldade? Vai para o refúgio. Está passando por crise? Vai para o refúgio. Está passando por caos? Vai para o refúgio. Amados, nós precisamos voltar ao costume de ser um tipo de gente, um tipo de povo, que não faz de Deus a nossa última alternativa, mas faz de Deus a nossa única e primeira alternativa sempre. Porque nesse Salmo 46, conhecidíssimo nosso, Deus está falando, isso daqui não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que Deus é o nosso refúgio. E amados, olhando o mundo hoje, tende a ir de mal a pior cada dia mais. E se nós, como igreja, não aprendemos com antecedência a buscar em Deus nosso refúgio, nós vamos padecer nesses dias. Padecer de tristeza, de frustração, de desânimo. Por isso, amados, nós precisamos ser um tipo de povo, um tipo de igreja, que faz de Deus o refúgio. Estou passando por uma provação, por uma dificuldade, eu corro para o meu Deus. E diante da orientação do meu Deus, eu tomo outras decisões. O problema é que a gente toma as decisões. E quando todas as nossas decisões fracassam, aí a gente vai para Deus. Mas graças a Deus que nós temos um Deus misericordioso, bondoso. Porque mesmo vendo nós buscando em todas as outras alternativas, quando nós buscamos por Ele, Ele está de braços abertos a nos receber. Agora imagine se Deus fosse como você, que se magoa fácil, que se ressente fácil, que fecha o coração fácil. Imagine se você é Deus e vendo as pessoas buscando todas as coisas e deixando você por último. Se nós somos Deus, muita gente ia encontrar a porta fechada. Porque querendo ou não, gente, nós temos amarguras no coração.
Nós temos situações mal resolvidas no nosso coração. E se nós não deixarmos o Espírito Santo resolver isso, amados, nós vamos fechar a porta para muitas coisas que Deus tem para nós. Mas Deus está dizendo para nós, Ele é o nosso refúgio. Então Ele é o lugar do nosso esconderijo. Ele é o lugar onde nós nos refugiamos. Qual é a tua luta de agora? Qual é o teu medo de agora? Qual é a tua frustração de agora? Quero dizer para você, vá buscar o seu refúgio. E o seu refúgio se chama Deus, o nosso Deus Pai. Mas o texto não fala apenas de um Deus que é refúgio. Mas Deus também diz que Ele é a nossa fortaleza. Enquanto o refúgio é um lugar onde nós vamos até este lugar para nos abrigar, para nos esconder, Deus está dizendo, eu também sou uma fortaleza. E a fortaleza é diferente do esconderijo. Por quê? Porque a fortaleza é um lugar que fica à mostra. O esconderijo, o refúgio é um lugar escondido, que ninguém vê, ninguém percebe, ninguém sabe, mas Deus também é o Deus que se mostra, é um Deus que está à vista das pessoas, guardando você e envolvendo você. O que é uma fortaleza? É algo que nos envolve, é algo que nos protege, e Deus está dizendo, no teu dia mal, busque por mim, mas saiba de uma coisa, em todos os dias da sua vida, eu sou a tua fortaleza, sou eu que te guardo, sou eu que te envolvo, sou eu que te cubro das minhas asas e te garanto proteção. Uma das coisas que nós precisamos entender, amados, nosso Deus é torre forte. Repita comigo, torre forte. Nosso Deus é um Deus que está ao nosso redor. A palavra de Deus diz para nós em Pedro, que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas a palavra de Deus também diz que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, não está ao derredor, Ele está ao teu redor, te cobrindo, te guardando, te protegendo. Então o inimigo só tem autoridade, só tem acesso a você, se você sair debaixo dessa fortaleza. Mas se você estiver debaixo dessa fortaleza, nada e ninguém te toca, nada e ninguém te alcança. Todas as vezes que nós somos afligidos, todas as vezes que nós somos atacados, todas as vezes que nós somos golpeados pela vida e pelo diabo, nós podemos ter a certeza, alguma brecha a gente deu para isso. Porque se a gente estiver no centro da vontade de Deus, guardado por Ele, não há diabo, não há demônio, não há capiroto, não há nada que tenha qualquer poder sobre a sua vida. É o que eu costumo dizer aqui na igreja. O nosso maior adversário não é Satanás. Nosso inimigo não é Satanás. O nosso perigo não é o diabo. O nosso grande adversário, o nosso grande perigo se chama nós mesmos. Porque o diabo só pode manifestar qualquer coisa na nossa vida se nós dermos abertura a ele. Por isso, eu te convido nessa noite a ser um castelo dentro das fortalezas do nosso Deus. Porque o castelo ele pode ser lindo, ele pode ser ornamentado, ele pode ser muito bem preparado, mas se o castelo estiver desprotegido, em uma só batalha, acaba o castelo. Você vai perceber, olhando na história dos castelos que ainda estão ativos e estão abertos, estão intactos hoje. Por que tem castelos que estão intactos hoje? Não é porque guerreou, foi um país, um lugar de paz. Não, é porque eles têm fortalezas intransponíveis. E nós podemos observar isso quando o povo de Israel adentrou a terra de Canaã. Como eu já ministrei aqui a vocês, nós gastamos aí cerca de 3, 4 meses ministrando todos os capítulos de Josué, mostrando o poder do nosso Deus. E nós vemos que quando Israel foi entrar em Jericó, era uma cidade muito bem arquitetada, muito bem murada. Não tinha apenas muralhas, mas as muralhas eram tão espessas que a palavra de Deus diz que carros e cavaleiros passavam no meio dela.
Imagina, para você colocar cavalos e carroças em cima dessa muralha, tem que ser muito grossa. E por isso, o povo de Jericó nunca tinha experimentado qualquer tipo de invasão, porque as suas muralhas eram intransponíveis. Mas a palavra de Deus nos diz que quando o povo de Deus tinha uma palavra de Deus, eles rodearam aquela cidade. E quando chegou o dia de eles bradarem em alta voz, eles não colocaram mão nas muralhas, mas o brado de um povo de Deus, que tem a palavra de Deus, faz qualquer tipo de muralha vir ao chão. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você tem uma palavra? Se você tem uma palavra, outra pergunta que eu te faço: por que você não está vivendo debaixo dessa palavra? Porque, amados, se nós estivermos debaixo de uma palavra, pode se levantar Golias, pode se levantar mar, pode se levantar muralhas, mas elas não vão prevalecer, porque maior do que qualquer fortaleza deste mundo é saber que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, está conosco. Ele está com você? Ele está conosco? Então nós temos a certeza que não é apenas o lugar aonde nós vamos, mas é um lugar que permanece em nós todos os dias. Na tua casa, a fortaleza está lá. No teu trabalho, a fortaleza está lá. Junto com a tua família, a fortaleza está lá. Com seus amigos, a fortaleza está lá. Onde quer que você esteja, fica tranquilo. Deus é a sua fortaleza. Mas o texto mostra para nós outra faceta no versículo 1. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, mas Deus também é auxílio bem presente nas horas da adversidade. Amados, agora a pergunta que eu faço é: nós estamos falando de um Deus que está conosco todos os dias, todos os momentos, amém? Quem crê que Deus está com você todos os momentos? Mas por que a Bíblia aqui está falando no Salmo 46 que Ele é bem presente na hora da adversidade? Não precisava disso. Nós sabemos que Ele está conosco todos os dias. Sabe o que esse texto está dizendo? Deus é claro, dizendo, e auxílio, socorro, bem presente na hora da adversidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os momentos que você mais experimentou Deus foi quando? Os momentos que você mais experimentou a pessoa de Cristo em você, a ação do Espírito, foi quando? Já parou para pensar que foi nos piores momentos da sua vida que você teve mais a certeza da presença de Deus? Como em nenhum outro tempo? Por causa da promessa dele no Salmo 46, Ele é socorro, Ele está conosco todos os dias, mas no dia mau, no dia da adversidade, no dia da tribulação, Ele está bem presente, e Ele se faz notório a nós. Por isso nós precisamos dos vales da vida. Por isso nós precisamos do caos de vez em quando. Por isso nós precisamos de vez em quando ser forjados pelas tribulações dessa era. Sabe por quê? Porque são oportunidades de Deus mostrar quem Ele é para você. Porque no dia da festa, no dia da alegria, no dia do júbilo, nós não conseguimos ver a bem presença de Deus quanto no dia mau da tribulação. É no dia mau, aonde você não tem alternativa, aonde você não tem resposta, aonde a presença de Deus vem e te garante: eu estou aqui bem presente com você, e eu me mostro a você no teu dia mau, para dizer para você, quando você está chorando, eu estou com você, quando você está em prantos, eu estou com você, quando você não tem resposta, eu estou com você, porque eu sou Deus bem presente na hora da adversidade. Porque nós precisamos das adversidades, para que a gente possa experimentar o Deus bem presente. Nós só temos testemunho para contar quando a adversidade vem e o Deus bem presente se faz ao nosso lado. Essa semana, fazendo algumas visitas e ouvindo o Eduardo, ele contando da época do Covid. Ele dizendo: pastor, não era para mim estar aqui. Eu sou grande. Nós somos grandes, Eduardo. Para tudo que é lado. Não era para mim estar aqui, pastor.
Mas só que ele sentiu a presença de Deus no quarto com ele, na cama com ele, garantindo: você não vai morrer. Eu estou aqui bem presente, é na hora da adversidade. Quem está passando a adversidade aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está passando uma adversidade, é o tempo que Deus está permitindo para mostrar mais uma vez para você que Ele é Deus bem presente. Talvez você se afastou demais, talvez você se esqueceu da presença, talvez você foi tanta vitória, tanta alegria, tanta bênção, que você parou de perceber a bem presença de Deus, e Deus permite algumas coisas, para que nós venhamos voltar, para que a gente venha progredir na nossa caminhada, voltar a Ele, para que a gente possa de novo experimentar o Deus bem presente. Por isso Jesus, olhando para Cafarnaum, ele diz: Cafarnaum, Cafarnaum, que mata e apedreja os profetas que é enviados a ti. Tantas vezes, Cafarnaum, e Jesus chorando, ele diz: quantas vezes eu quis abrigar vocês, como a galinha abriga seus pintainhos debaixo das asas. Sabe o que Jesus estava falando? Cafarnaum, eu quis mostrar a minha bem presença para vocês, mas vocês não quiseram se abrigar debaixo de mim. E, amados, nós precisamos tomar como lição, e não podemos seguir o exemplo de Cafarnaum. Perder a presença. O povo de Israel hoje sofre por quê, amados? Porque Israel sofre hoje. Porque eles trocaram a presença. Negligenciaram a presença. Jesus veio nessa terra para mostrar para o seu povo: eu sou Deus bem presente com vocês. E eles não o quiseram. Não desperdice as tuas adversidades. Deus quer mostrar que Ele está com você. Se permita ser tocado por Ele. Se permita ser envolvido por Ele de novo. Se permita confiar que Ele está cuidando. Ele cuidou e vai continuar cuidando de você. Nós temos um Deus, é um Deus de refúgio, é um Deus de fortaleza, é um Deus bem presente na adversidade. E no versículo 2, Deus está dizendo: sabendo que eu sou refúgio, sabendo que eu sou fortaleza, sabendo que eu sou bem presente na adversidade. Versículo 2, portanto, por causa disso, por causa da presença, por causa desse Deus que está em todas as esferas da nossa vida, portanto, nada, absolutamente nada temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes se transportem por meio do mar, não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por que você teme? Por que você tem medo? Por que você está temeroso com a tua vida? Porque você tem medo de coisas tão banais diante do Deus que nós servimos? Porque você está com medo da guerra lá no Iraque, a guerra lá na Ucrânia, a guerra no Irã? Por que você está com medo da política brasileira? Por que você está com medo com os conchavos das instituições? Por que você teme? Você tem um Deus, refúgio, fortaleza, bem presente, e por isso Ele diz para você nessa noite: nada tenha medo. Ainda que a terra trema. Sabe que Deus está nos convidando? A sentir os terremotos da vida, e a gente não ter nenhum tipo de medo com isso. Todas as vezes, amados, que nós trocamos a fé em Deus pelo temor dessa era, nós estamos revelando quem é o nosso Deus. Por isso, nada temeremos. E aqui não está falando de coisinhas que a gente enfrenta no dia a dia, não. Por isso nada temeremos, ainda que não tem dinheiro para pagar a conta. Ainda que os boletos estejam muitos. Não. Olha o nível de confiança e de fé que Deus está chamando a sua igreja. Nada temeremos, ainda que a terra trema e ainda que montes afundem no meio do mar. Quem já sentiu o que é a terra tremer? Quem já participou de um terremoto aqui? Diga amém. Ninguém participou de um terremoto, gente.
Quem já participou de montes afundando no meio do mar aqui? Quem já viu isso? Quem já participou disso? Gente, vocês nunca participaram disso? Nunca ouviram isso? Então por que você está temendo? Por que você continua insistindo em viver uma vida de medo? Se você nem viu terra tremer ainda, se você nem viu montanhas afundando no coração do mar, por que você tem medo? Se Ele é refúgio, se Ele é fortaleza, se Ele é presente nas adversidades. Por isso, nada temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, e ainda que se escrespem as águas e se lance com fúria sobre os rochedos. Não tenha medo. E aí, a solução para o nosso medo, sabe qual é a solução para o nosso medo? É o versículo 4. E o versículo 4 diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe o que Deus está nos convidando nessa noite? A tirar os olhos daquilo que é natural e olharmos para aquilo que é eterno. Sabe o que Deus está falando? A terra pode tremer, as montanhas podem estar afundando no meio do mar. Tira seus olhos da terra, olha para o céu. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe o que Deus está nos convidando? A entender que o mundo pode estar em caos, mas a nossa morada é eterna. Continua intacta, continua alegre, continua ordeira, porque Deus está nela e por isso não poderá ser atingida. O problema nosso, gente, é que a gente é muito carnal. A gente vive um cristianismo carnal, uma vida cristã carnal. E eu quero te convidar a partir desse dia de hoje, a parar de olhar para aquilo que é natural e vislumbrar aquilo que é eterno. Essa terra passa, o dinheiro passa, o poder passa, as lutas passam, as dores passam, as guerras passam, mas a cidade celestial permanece e ela virá ao nosso encontro e reinaremos com Ele todos os dias. Tira seus olhos daqui. Tira seus olhos das fúrias dessa era. Amados, a loucura desses dias não está tirando Deus o sossego dele. Ele continua reinando absoluto sobre tudo e sobre todos. A palavra de Deus diz no Salmos, capítulo 2, que Deus observa os reinos da terra. Deus olha os conchavos dos reis, as arquiteturas dos presidentes. Vamos fazer isso, vamos acabar com a família, vamos acabar com a igreja, é o último elo, acabando com a família, acabando com a igreja, a gente acaba com tudo, e a gente está vivendo esses dias, onde estão atacando a igreja como nunca, estão atacando a família como nunca, e sabe o que o Salmo 2 diz? Que Deus olha as reuniões dos magnatas, dos soberanos dessa terra, e Deus zomba deles. Deus dá risada deles. Amados, há muita diferença entre o Deus ao qual nós amamos, dizemos que servimos, com o tipo de vida que a gente está vivendo. O teu Deus está vendo tudo que está acontecendo, ele está dando risada, e você está tremendo de medo. Então, no final das contas, você não está servindo o Deus correto. Todas as vezes que a gente se coloca em pranto, em choro, em temor pelas coisas naturais dessa terra, amados, nosso coração não está em Deus. O nosso choro deveria estar guardado só para duas coisas: para se compadecer do pequeno e para ser derramado na presença de Deus. Mas a gente está com medo. Ai, o Trump, o Putin, o xingam em 1, o xingam em 2, o xingam em 3. A gente está com medo. E Deus está falando, portanto, nada temeremos. Por quê? Porque o mundo pode estar em caos. O rio continua correndo.
A Nova Jerusalém continua alegre. E é para lá que a gente está indo. Amém? Você não é daqui. Estados Unidos, essa semana, liberou, dizendo, tem extraterrestre. Eu já sabia desde que eu nasci. Pastor, o senhor é desse então que vê extraterrestre? Vocês estão vendo um. Eu sou extraterrestre. E eu quero dizer para você, você é extraterrestre. A palavra de Deus diz que vocês não são daqui. Quando você ouvir alguém falando, ei, tem extraterrestre, fala, tem mesmo. Olha eu aqui, ó. Não é só marciano, não, nós tudo é extraterrestre. O marciano só levou muito a sério, com o nome. Mas todos nós somos extraterrestres. Você não é daqui, Rafaela, você não é dessa terra, você não é terreno, você não é mudana, você é celestial, a tua morada é a Nova Jerusalém. A tua casa se chama Nova Jerusalém, que vai vir da parte de Deus, adornada como uma noiva adornada do seu noivo. E aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem chegou no coração do ser humano, é o que está reservado para nós. Por que você está com medo? Por que você teme a morte? Se algo muito mais excelente está guardado para nós. Todas as vezes que um cristão está com medo de morte, na realidade, ele está se autoacusando, dizendo, eu não estou preparado para essa Nova Jerusalém. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela o Eterno habita, e por isso não poderá ser atingida. E ao romper da aurora, Ele virá em nosso socorro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda tempestade tem prazo de validade. Mais uma vez. Toda tempestade tem prazo de validade. O sol da justiça vai reinar sobre a sua vida. Talvez você está dizendo, pastor, eu estou vendo só nebuloso. Pastor, eu só estou vendo escuridão. Pastor, eu só estou vendo breu, só estou vendo trevas. Fica tranquilo, essa tempestade da sua vida vai passar. E o sol da justiça vai raiar novamente sobre você. Amém, não amém? Deus virá ao romper da aurora no seu socorro. Versículo 6. Nações se agitam, reinos se abalam. O que a gente está vendo hoje? Nações agitadas, reinos sendo abalados. E a palavra de Deus diz, nações podem se agitar, reinos podem se abalar. Quando Deus ergueu o tom da voz dele, a terra derrete. Pelo amor de Deus, gente. Você já parou para pensar nisso? Que você tem um Deus, que se Ele elevar um tom da voz dele, a terra derrete? As mães aqui entendem bem, né? Porque as mães gostam de elevar a voz com os filhos. Ah, moleque! Ah! E o pai fala uma vez. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus não fica berrando. Igual muitas mães ficam. Ah, moleque, eu vou matar, eu vou sumir. Você vai ver quando estiver mais aqui. Um dia você vai sumir, isso aí vai ficar ter falta de mim. Essas promessas. A palavra de Deus diz, se Deus elevar o tom da voz dele, a terra derrete. Por isso que eu falei semana passada e volto a dizer. Por isso que no último dia Deus não sai do trono para lutar com o diabo. Jesus não sai do trono para lutar com o diabo. É um anjo. Um anjo vai acabar com tudo. Porque a partir do momento que Deus levantar do trono dele, ele já não é mais Deus, porque ele perde a justiça. Porque se Deus levanta do trono, ninguém se coloca de pé diante dele. Por isso que nem no último dia, na última guerra, Deus vai levantar do trono. Porque se Deus levanta do trono, ele é injusto. Porque se ele levanta do trono, todo mundo, ó. É o Jesus, Jesus humano. Jesus foi traído. Ô Judas, com um beijo você me trai.
E aí o povo ficou perguntando, vem atrás de Jesus. E Jesus fala, olha essa frase perigosa de Jesus, eu sou. A sarça ardente. Quem és tu? Eu sou o que sou. Quando eles vieram procurar Jesus, em João fala, venha procurar Jesus. Jesus falou, eu sou. A palavra de Deus diz que todo mundo caiu. Na noite, onde ele foi traído, perguntaram a buscar Jesus. E Jesus falou, eu sou. E quando ele falou do nome dele, todo mundo caiu por terra. Só de ele falar, eu sou. E de novo, todo mundo depois se levantou, todo mundo perdeu o senso da vida, e eles de novo perguntaram, vem buscar Jesus, cadê ele? E Jesus mais uma vez, eu sou. E caíram de novo. Jesus pensou, eu vou ter que parar com esse negócio aqui, porque senão eu vou ficar caindo aqui toda hora, e eu tenho um sacrifício a ser feito. É eu que vocês estão buscando, pega eu logo, vamos logo para esse negócio. Se Jesus, humano, quando ele diz, eu sou, as pessoas não permaneceram de pé, por que você tem medo? Porque se Jesus falar para você, eu sou na sua vida, a pergunta é, ele é na sua vida? Ele está sendo o eu sou da sua vida? Ou ele está sendo mais um? Ou ele está sendo apenas um domingo à noite? Apenas um culto, uma liturgia, uma religiosidade? Se ele é o teu eu sou, ele precisa ser teu todos os dias, em todos os momentos, 24 horas, para que você possa experimentar desse poder. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz, a terra derrete, acabou. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Gente, você tem o Deus dos exércitos com você. Que luta que você está com medo, se você tem o Deus dos exércitos? E aí Deus nos convida no versículo 8, dizendo, vinde, venham e contemplem as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores sobre a terra. Amados, Deus está nos convidando esses dias a olhar o que Ele está fazendo. Amados, sabe o que está acontecendo no mundo hoje? É a obra de Deus. Esses casos obscuros que estão sendo colocados à tona aí para todo mundo ver, sabe o que é isso? Obra de Deus. Essas guerras que estão permeadas sobre todas as nações da terra, é obra de Deus, e Deus nos convida a contemplar, não para ficar com medo, mas contemplar as obras estarrecedoras do nosso Deus. Nosso Deus é Deus de guerra, é Deus de paz, é Deus de tudo, em todos, em qualquer momento. E Deus está nos convidando a ver a sua obra sendo cumprida nesses dias. Vai dar uma pesquisada do Mar Morto. A palavra de Ezequiel, a promessa, o Mar Morto vai se transformar num lago onde peixes vão nadar. O que está acontecendo em Israel agora? O Mar Morto está surgindo dentro do Mar Morto, bolaines de água potável, está se transformando. A palavra de Deus está se cumprindo. Ai, meu Deus do céu. Mas não, nós gostamos de ver jornalzinho da esquina. Deus está fazendo uma obra gigantesca sobre a terra, e os crentes sabem o que está vendo? Está vendo futilidades. Arrasta para cima. Deus está fazendo uma obra estarrecedora na terra, está convidando o seu povo a observar isso, mas o povo de Deus está fazendo o quê? Piadinha, fofoquinha, mentirinha, pornografiazinha. E a gente não consegue contemplar as obras estarrecedoras de Deus sobre toda a terra. Porque a gente não para dar a Deus o devido valor. A gente vem domingo à noite na igreja e a gente acha que está bom. Tipo assim, a gente vem para o culto domingo à noite, parece que a gente bateu o ponto e a gente sai até aliviado, né? Ui, fui no culto hoje, domingo à noite. E a gente se esquece que a gente presta culto a Deus 24 horas todos os dias.
Venham, contemplem as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores sobre toda a terra. É Ele que dá fim às guerras até os confins da terra. É Ele que quebra o arco e despedaça a lança. É Ele que joga em chamas e destrói os carros de combate. Aleluia! É Ele. Quem estabelece a paz sobre a terra é Deus. Quem faz cessar as guerras é Deus. O Trump quer receber o Nobel da Paz, porque ele é o cara da paz. Não é ele, é obra de Deus. Todo o Nobel da Paz, em todo tempo, em todos os anos, deveria ser exclusivamente para Deus, porque Ele é o Deus da paz. Ele é o príncipe da paz. Amém ou não amém, gente? Ele dá o fim às guerras. Versículo 10. Uma lição para nós esses dias. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sabe por que você não consegue ver Deus na sua vida? Porque você não fica quieto. Amados, se tem uma dificuldade dessa geração, desses tempos hoje, amados, essa inquietude nossa. A gente não consegue ficar quieto. A gente não consegue ficar em silêncio, a gente não consegue ficar em solitude, e isso nos faz perder, contemplar as obras de Deus, o poder de Deus. Tem momentos na nossa vida que Deus só quer uma coisa de nós: fiquem quietos e observem quem eu sou. Tem momentos que você tem que parar de falar, você tem que ficar mais quieto. Talvez as coisas não estão funcionando para você, na tua casa, no teu trabalho, sabe por quê? Porque você está falando demais. Talvez Deus está te convidando essa noite para ficar, quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem momentos que a gente só vai conseguir contemplar Deus quando a gente ficar quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei louvado sobre a terra. Mas a gente só vai conseguir ver a exaltação e a glória de Deus se a gente ficar quieto. Sabe por que você não consegue ver Deus fazendo nada? Porque você não fica quieto. Deus nos convida nessa noite a nos silenciarmos na presença dEle e conhecer quem Ele é. Josafá foi até Deus dizendo: Senhor, está vindo 3 reinos contra nós, nós não vamos dar conta e os nossos olhos estão fixos em Ti. Josafá falou: nós só podemos olhar para o Senhor, Deus, nós não sabemos o que faz. Aí Deus vem com a resposta, dizendo: nessa batalha não tereis que lutar. Eu vou lutar por vocês. Sabe por quê? Porque um rei e um povo decidiu ficar olhando para Deus e não fazer nada. Muitas vezes o segredo da vitória da tua vida é você ficar quieto. Ah, pastor, mas estão mentindo sobre mim. Deixa que minta. Ah, pastor, mas estão me perseguindo. Deixa que persiga. Ah, pastor, mas estão me caluniando. Deixa que calunie, amados. Deixa. Porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 2, capítulo 5, Jesus dizendo: todas as vezes que vocês forem perseguidos, injuriados e mentindo, falarem todo mal contra vocês, Jesus está dizendo: exultem, pule, celebre, porque é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Mais uma vez, porque a gente fica respondendo todo mundo? Porque a gente não consegue ter a fé que tem uma recompensa em glória todas as vezes que a calúnia, a mentira contra nós. Fica quieto. Porque pensa no povo barraqueiro, é o crente. O crente não sabe ficar quieto. Fala A, ele dá o alfabeto inteiro. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou trouxa. Essas frasezinhas horrível. Tem dias, amados, que você tem que ser trouxa. Tem dias que você tem que ser bobo. Tem dias que você tem que ficar quieto e deixar te caluniar, sabendo que você está produzindo uma glória, uma recompensa gloriosa, esplêndida. É a única vez que Jesus fala de uma recompensa esplêndida, quando estão mentindo e nos caluniando e a gente fica quieto. Sabe por que a gente não experimenta recompensas grandiosas de Deus, amados? Porque a gente quer responder todo mundo.
A gente vive numa geração que parece que a gente tem que ter resposta para tudo. Às vezes você não tem que dar resposta nenhuma, você tem que ficar quieto. Deixa Deus ser teu advogado. Você não gosta de cantar as cançõezinhas? Meu advogado fiel, meu advogado fiel. Mas só você fala. Parece que o teu advogado é mudo. Fica quieto, Deus. Eu resolvo. Eu falo. Eu aconteço. Se ele é advogado, quem fala é ele, não você. Fica quieto. Fecha a boca. Estão mentindo, pastor. Deixa que minta. Estão me caluniando. Deixa que calunie, gente. Todos aqueles que desejam seguir o evangelho piamente passarão por perseguições. Timóteo. Todas as vezes que a gente não fica quieto diante das afrontas, a gente está se equiparando com o mundo. O mundo que quer responder tudo. O cristão precisa aprender de vez em quando a passar por perseguições e mentiras, para que ele possa receber um galardão esplêndido no céu. O problema nosso é que a gente não está pensando no céu. A gente só quer aqui. E o Salmo termina mais uma vez. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Amados, deixa o Deus dos Exércitos lutar por você. Deus está convidando a nossa igreja nessa noite para deixar o Deus dos Exércitos guerrear por nós. Amados, esse é um ano de a gente entregar nossas armas, parar de guerrear e deixar o Deus dos Exércitos guerrear em nosso lugar. Irmãos, irmãs, chega de guerrear. Você já se cansou demais. Você já se machucou demais lutando com Deus e com o mundo. Para, entrega nessa noite tuas armas e fala: Deus, eu cansei, eu parei, não vou lutar mais. Eu entrego ao Deus dos Exércitos. Quem ousa fazer essa oração perigosa nessa noite? Quem ousa nessa noite largar a tua arma de lado e se entregar ao Deus dos Exércitos para que Ele possa lutar por você? Se você quer largar o teu arco nessa noite, se você quer largar a tua espada, a tua lança, vem aqui à frente. Como um ato profético, vem aqui à frente. Se você está sentindo a parte de Deus que você precisa parar de guerrear, parar de brigar e entregar as tuas armas, eu quero te convidar nessa noite. O Ministério de Música vem. Igreja, se coloque de pé. Vocês estão aqui na frente, estenda suas mãos como alguém que está entregando alguma coisa. Se renda. Lança suas armas aos pés de Jesus. Muito bem. Você já lutou tudo que você tinha que lutar. Agora é Deus que quer lutar por você. Espírito Santo, eu me uno junto com meus irmãos e minhas irmãs nessa noite. E eu estou junto com eles, ó Pai, lançando, ó Pai, as nossas armas. As armas que a gente tentou lutar ao longo desses anos, ó Pai. Contra coisas, contra pessoas. Pai, nós queremos dizer para o Senhor, Pai, nós estamos cansados, ó Pai. De verdade, Senhor, nós estamos cansados, ó Pai, de lutar na força do nosso braço. É pesado demais, é doído demais, Senhor. Está machucando a nossa vida, está machucando nosso coração, Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós estamos diante do Teu altar, entregando as nossas armas, ó Pai. E queremos pedir, Espírito Santo, nos ensina, Pai, a depender do Senhor e somente do Senhor.
Nós não vamos mais responder às pessoas, nós não vamos mais tentar explicar para as pessoas as nossas lutas, as nossas dores, ó Pai. Nessa noite nós nos rendemos totalmente ao Senhor, porque nós entendemos, ó Pai, que Tu és o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos que está conosco, e nós queremos permitir que a partir de hoje o Senhor guerreie as nossas guerras. Espírito Santo, nós estamos lançando aos Teus pés nessa noite as nossas armas, ó Pai, nossas palavras, ó Pai, que muitas vezes tem agredido as pessoas, ó Pai. Nós estamos tentando explicar para as pessoas, mas com o coração ferido, e não está dando certo. A gente está tentando explicar as coisas para as pessoas, mas nosso coração não está curado, ó Pai. Nosso coração está com raiva, está com mágoa, Senhor. Nós queremos parar de responder, parar de tentar explicar. Nós rendemos aos Teus pés, Jesus. E a partir de hoje, Pai, a nossa guerra é o silêncio. A nossa entrega é o silêncio diante do Senhor. Porque nós queremos experimentar mais uma vez o Deus bem presente. O Deus bem presente. Muitos dos meus irmãos e irmãs estão aqui na frente, já experimentaram o Deus bem presente, e eles sabem o que é isso. Por isso eles vieram, porque eles estão voltando a depender do Deus bem presente. Espírito Santo, o Senhor é o Deus da igreja. Envolva agora meus irmãos e irmãs. Cumpra a promessa de Jesus, que quis abrigar debaixo das asas, ó Pai, Cafarnaum. Espírito Santo, nessa noite nós estamos indo para debaixo do Senhor, para descansar, para entregar nossas armas e para confiar no Teu cuidado para conosco.